Olá, eu sou Caroline Barros, sou advogada e você está no canal Direito no Dia a Dia. Hoje nós vamos falar sobre o bem de família. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá? Bem de família. Bem de família é aquele destinado à moradia da entidade familiar. Por que entidade familiar? Porque aí engloba as pessoas casadas, em união estável, união homoafetiva, pessoas solteiras, separadas, viúvas e os seus descendentes menores e incapazes. Qual a finalidade do bem de família? É proteger a entidade familiar das dívidas futuras. Quais as espécies do bem de família? Nós temos o bem de família legal e o bem de família voluntário. O bem de família legal é aquele que decorre de lei, é instituído automaticamente com a moradia no imóvel. Já o bem de família voluntário é aquele que decorre de escritura pública ou testamento, devendo esta escritura ser averbada na matrícula do imóvel. Atenção, só há proteção do bem de família quando na aquisição do imóvel a pessoa era solvente. O que é ser solvente? É não ter mais dívidas do que bens. Pode até ter dívidas, mas tem que ter como pagá-las. Por que isso? Para não se configurar a chamada fraude contra credores. Também não será objeto de proteção quando a pessoa, por exemplo, compra um bem mais suntuoso a fim de proteger todo o seu patrimônio. Por exemplo, aquela pessoa que morava num apartamento de um quarto e de repente vem e compra uma mansão. Neste caso, poderá este imóvel ser sim penhorado, ou este imóvel ou o imóvel anterior. Qual a diferença entre o bem de família legal e o bem de família voluntário? No bem de família legal, o bem ele é impenhorável, mas ele pode ser vendido a qualquer momento. Já o bem de família voluntário, além dele ser impenhorável, ele também é inalienável, ou seja, só pode ser vendido mediante ordem judicial. Quais os bens que podem ser objeto da proteção do bem de família? Vamos lá. Bens rurais ou urbanos que sirvam de residência para a entidade familiar. Aqui engloba plantações, construções, objetos de uso profissional. Não abrange carros, objetos suntuosos, obras de arte. Lembram o caso do banqueiro de Santos? Então, teve vários bens imóveis penhorados, mas também as suas obras de arte. A limitação do valor para a proteção do bem de família? Para o bem de família legal, não há limitação. No caso de ter vários bens que sirvam de residência para a entidade familiar, poderá ser penhorado aquele de menor valor. Já no caso do bem de família voluntário, há sim limitação de valor. Ou seja, a instituição do bem de família, o imóvel destinado ao bem de família, não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio do instituidor. Mas por que isso? Porque tem que preservar a legítima. O que é a legítima? Aquela parte do patrimônio destinado aos herdeiros legais do instituidor. E no caso da morte do doador antes do beneficiário? Neste caso, o bem volta para o doador. Quais as exceções da proteção do bem de família? Ou seja, quais os casos em que o bem de família poderá sim ser penhorado? Vamos lá. Dívidas anteriores à aquisição do imóvel. Dívidas oriundas de tributos, por exemplo, o IPTU do imóvel. Dívidas de condomínio do imóvel. Créditos decorrentes de pensão alimentícia. Também o imóvel dado em garantia real, no caso, por exemplo, da pessoa que adquire um bem para ser o seu bem de família e aí não quita este bem. Neste caso, poderá sim ser penhorado. Também poderá ser penhorado os bens decorrentes de crime. Vocês lembram do caso daquele mega traficante Abadia? Então, ele teve vários bens imóveis penhorados. Outra exceção, e aqui muita atenção, fiança.
Se você tem apenas um bem de família e dá como garantia no contrato de fiança, o seu bem de família poderá sim ser penhorado. E vejam, o afiançado não poderá ter o seu bem de família penhorado, mas o fiador sim. Então é caso de você pensar muito bem antes de dar o seu bem como garantia. Há uma exceção, no caso de contrato de locação comercial, mas aqui ainda poderá ser alterada esta decisão, porque o plenário do STF ainda irá abordar esta questão. Quando cessa a proteção ao imóvel destinado ao bem de família? No caso do bem de família legal, cessa a partir do momento em que a entidade familiar não mais resida naquele respectivo imóvel. Há uma exceção aqui. Ainda que a entidade familiar não resida no imóvel, mas este serve de sustento à entidade familiar, por exemplo, um imóvel destinado à locação, que a família vive desta locação, este imóvel não poderá ser penhorado. A extinção do bem de família voluntário ocorre somente mediante ordem judicial e participação do Ministério Público. A morte dos descendentes também gera a extinção. No caso de divórcio, permanece a proteção ao bem de família? Sim, permanece, desde que haja filhos menores ou incapazes. E quando a manutenção deste imóvel se faz por demais onerosa para a família, por exemplo, um IPTU muito alto, um condomínio muito alto, neste caso, deverá ser requerido ao juiz a venda ou substituição do bem. Mas veja, isso vale para o bem de família voluntário. É isso. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu irei responder. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. E lembre-se, é muito importante que você saiba quais são os seus direitos. Até o próximo vídeo.